Segundo livro dos Reis, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Quando o Senhor estava para fazer subir Elias ao céu, numa tempestade, Elias saiu de Gilgal com Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, por favor, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o abandonarei. E assim desceram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu Senhor que está sob sua cabeça? E ele respondeu: sim, eu também já sei. Calem-se. Vamos só até aqui? Vamos orar? Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos diante de Ti, como Teu povo, para ouvir Sua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco e nos ajude a não apenas ouvir a Sua voz, mas respondê-la, Deus, com obediência. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu ia começar com as crianças, mas tiraram 80% delas, então... Isso aí, João Miguel, pode me olhar mesmo. E você, Levi, Elisa, está ali. Fala uma coisa para mim, vocês, Pedrinho, já tiveram a sensação, sim, ficaram pensando depois em casa, depois que aconteceu alguma coisa na escola, na rua, você ficou pensando assim: se meu pai estivesse lá, ele ia me ajudar. Eu não ia ter passado por isso aqui. Já teve isso, João? Vamos ver o senhor. Teve isso, Elisa? Se você acha que minha mãe estivesse aqui, aquela menina não ia ter falado assim comigo, não. Já teve isso, Luísa? Se pensar assim: se meu pai estivesse aqui, ele é faixa roxa em jiu-jitsu, ele ia pegar esse pessoal aqui. Ou então os irmãos, Levi, você já pensou assim: se meu irmão estivesse aqui, ele é grande, ele ia me ajudar. Deixa eu contar uma coisa para vocês, crianças. Os pais de vocês pensam exatamente assim. Eles não contam, mas eu vou contar um segredo para vocês, sem eles saberem. Eles pensam a mesma coisa. Eles falam assim: se o pastor estivesse aqui, ele respondia essa dúvida aqui do meu colega de trabalho. Não, isso aqui não é conversa para mim, isso aqui é conversa com o Pedro. O Pedro tinha que estar aqui agora. Sabia, meninos, que seus pais fazem assim? Sabe por quê? Porque a gente tem a impressão, principalmente depois que a coisa acontece, que se tivesse uma outra pessoa ali no nosso lugar, não teria sido assim. Se tivesse alguém mais forte, mais inteligente, mais habituado com aquela situação, a gente pensaria assim: nossa, teria sido muito mais fácil. E a gente tem a impressão de que Deus pode até usar meu pai, que é faixa roxa, meu irmão mais velho, mas não pode usar a mim. Deus pode até usar outras pessoas mais competentes, mas não funciona se fosse comigo. E não é verdade. Esse texto que a gente começou a ler aqui hoje é sobre isso. É sobre um grande profeta que passou muitos anos servindo Israel e agora ele vai ser levado. Ele vai ser assunto aos céus. Ele vai ser levado embora. E Eliseu, o discípulo dele, está pensando assim: como é que vai ser agora? Deus não vai usar a gente mais. E eu quero contar essa história para vocês. A gente está num texto que é uma espécie de dobradiça. Já viram, crianças, aquelas dobradiças ali da porta, que abre a porta? É o texto que a gente está. Porque, por um lado, ele fecha o ciclo de narrativas de Elias e ele, por outro lado, começa o ciclo das narrativas de Eliseu, um novo profeta. Então, a gente está num limiar. A gente está num parêntese aqui, onde as coisas que começaram lá no capítulo 17 de 1 aos Reis, nós começamos a expor isso aqui no meio do ano passado. Vocês lembram, como se fosse ontem, quando Elias apareceu de repente, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe como vivia, do que se alimentava, aonde estava, e agora ele também vai sumir de repente. Da mesma maneira que começa, é a maneira que termina. E a gente tem aqui, por um lado, o encerramento do ministério de Elias, mas continua
o juízo de Deus sobre a casa de um rei chamado Onri, que foi o pai de Acabe, o avô de Acasias, o rei que acabara de morrer, e também o avô do próximo rei, Jorão. Então a gente ainda tem uma casa, uma família, que está com um alvo nas costas porque entrou em juízo de Deus. Só que agora o juízo de Deus se dará por meio de um outro profeta, que é o profeta Eliseu. Olha aí sua Bíblia, você vai ver que o ministério do profeta Eliseu começa aqui agora, no capítulo 2, a partir do versículo 1, e passa umas páginas aí, ele vai até o capítulo 13, no versículo 25, quando ele então morre. E agora o primeiro bloco de narrativas do profeta Eliseu é justamente a sucessão de Elias. Havia um profeta ali, o profeta Elias, e ele vai ocupar o lugar dele. Isso começa agora no capítulo 2, vai até o capítulo 3. Então a gente está diante de um texto que o texto anterior não terminou numa tensão. Vocês lembram que quando a gente sempre termina? Meninos, quando vocês vão assistir uma série, não tem um episódio assim que acaba, e você fala, meu Deus, como é que vai ser agora, tal? Isso chama tensão. O autor geralmente coloca isso para te prender, para você clicar de novo e ficar lá 4, 5 horas maratonando sua série favorita. Só que aqui não terminou assim. Vocês lembram como é que terminou o capítulo anterior, capítulo 1? Elias falou que o Acasias ia morrer e disse Deus que ele morreu como Deus tinha predito. Pronto, acabou. Agora começa uma nova temporada. Acabaram os episódios da primeira temporada, agora é a segunda temporada. Então o texto começa como quem não quer nada. O texto começa sem uma tensão. A narrativa agora é assim, tá bom, Acasias morreu um rei mau, e agora o que vem? Agora o que vem é simplesmente o fim do ministério de Elias e uma série de aspectos de um tempo difícil que está por vir. Por quê? Porque um rei mau, apesar de mau, acabara de morrer, e todas as vezes que um rei morre, é um período de instabilidade política. Antigos inimigos de Deus que haviam sido já vencidos estão se levantando contra o povo de Deus. Vocês lembram que Moabe havia se levantado contra Israel, os moabitas já tinham sido vencidos com Davi há séculos. Novos inimigos começaram a se levantar contra eles, então claramente é um período de decadência política, religiosa, econômica, e tem claros desafios aqui que Eliseu vai enfrentar. Só que talvez para a gente entender, a coisa mais difícil para a gente entender desse texto aqui é a conversa de Elias e Eliseu, porque é uma conversa muito estranha. E ela fica se repetindo, vocês vão ver. Deus vai levar embora Elias, ele vira para Eliseu e fala, eu estou indo para ali, fica aqui. Ele fala, não vou ficar não, tá doido? Aí eles vão para outra cidade, chega na outra cidade e fala assim, Deus está me mandando ir ali, fica aqui, por favor. Ele, não, tá doido. Parece estranha essa conversa. Por que Elias quer deixar Eliseu para trás? Vocês já tiveram essa sensação, crianças, de ser deixado para trás? Se a pessoa está indo para um lugar, você fala, você já teve isso, Marina? Você diz assim, eu quero ir, ué. Não, eu vou, tá doido? Claro que eu vou. Aí tem várias conjecturas para isso. Por que Elias estava falando assim com Eliseu? Bem, podia ser um sentimento assim, de querer ficar sozinho, dá um espaço, eu quero ficar sozinho, são meus últimos momentos, eu quero caminhar sozinho. Ou então era muita humildade, modéstia de Elias dizendo assim, olha, eu sei como é que vai ser, carruagem de fogo, redemoinho, é melhor o Eliseu nem ver, porque ele nunca vai ter isso, coitado, para ele não ficar com vontade. Tem comentarista que acha que é isso. Tem gente que acha que é Elias tentando poupar a tristeza de Eliseu. Eliseu vai ficar triste me vendo indo embora, é melhor ele nem ver, o que os olhos não veem. Como é que é, criança? Coração não sente. João Miguel é o meu assistente para completar ditados. Ou então, Elias estava testando o ministério de Eliseu. Provando o ministério de Eliseu. E essa é a opção que me parece mais correta, de acordo com o texto. Eu vou mostrar isso para vocês. A vocação de Eliseu, que havia começado também há alguns capítulos, no capítulo 19 do primeiro livro dos reis, quando depois que Elias entrega seu ministério para Deus, fala assim, olha, o que eu podia fazer eu fiz lá no Monte Carmelo, desceu fogo dos céus, as pessoas ouviram a palavra de Deus, eu matei os profetas de Baal, não tem mais o que fazer, pode me matar, porque a Jezabel quer me matar, e Deus falou assim, ninguém vai morrer, eu vou levantar 3 espadas, você vai ungir 2 reis e um profeta. E então
o ministério de Eliseu começa. O ministério começa assim, abruptamente também, de uma maneira muito sacrificial. Ele abre mão das coisas que ele tinha para seguir Elias, e de uma maneira muito singela. Ele começa a seguir Elias para servir Elias. E aí, então, ele desaparece. Ele não aparece mais na narrativa, ele reaparece agora. Aquele ministério que tinha começado lá atrás, chegou a hora dele ser provado. Chegou a hora da gente ver se realmente Eliseu iria caminhar com Elias até o fim. Deus ordena. Lá no capítulo 19, se você olhar no versículo 16, Deus fala assim: você vai ungir um profeta que vai ficar no seu lugar. Então a gente criou uma tensão para nós. Opa, peraí, então a promessa de Deus aí. Ele falou que vai ficar um cara no lugar de Elias. Quando que isso vai acontecer? Não sei. Preciso de alguns capítulos. E aí então, Eliseu aparece. Eliseu que é o filho do profeta, o discípulo do profeta. Igual os discípulos dos profetas vão aparecer no restante da narrativa. Literalmente no hebraico é filho de profeta, filho de anunciador. Ele é um filho aqui. Havia chegado a hora de transferir a responsabilidade de Elias para Eliseu. E um tempo difícil, com todas aquelas marcas de decadência. Claramente nós estamos aqui diante, preste atenção nisso, crianças e adultos, num tempo de retirada da palavra de Deus. Deus está tirando o profeta do meio do seu povo. Deus está tirando o homem de Deus do meio do seu povo. Deus está retirando sua palavra. Olha que clima tenso desse texto agora, que a gente está vendo essas coisas. Todo mundo sabe. Os profetas não chegaram e falaram: você está sabendo? Eu falei assim: eu sei, chegou o tempo. O profeta vai ser retirado. Caminho de decadência. E nós, que já sabemos o fim da história, faltam poucas décadas, umas 4 ou 5, para finalmente Israel ser exterminado e ser levado para o exílio. Nós estamos nos episódios finais dessa série chamada Reino do Norte. E é muito interessante que tanto o começo do ministério de Eliseu quanto o final do ministério de Eliseu tem a mesma frase. E o autor bíblico faz isso para formar uma espécie de uma moldura para nós. Que é: ó, o carro do Senhor e os seus cavaleiros. Quando ele vir Elias indo embora, Eliseu vai falar isso. E quando Eliseu estiver morrendo, ele vai falar a mesma coisa. Está indo embora a segurança, a força de Deus do meio do povo. Veja que texto tenso. E aí a pergunta que nos resta é: como é que fica agora? Esse é o tema do texto que eu quero compartilhar com vocês. Como é que vai ficar o chamado de Eliseu diante disso? Claramente, o tema desse texto aqui é o exame do chamado para a cidade de Deus. Claramente o que está em jogo aqui é como que vai ser avaliado, o que vai ser examinado nesse ministério que continuará agora em tempos tão difíceis. Deus levará o seu profeta, o grande campeão de Israel. Como é que eles vão reagir diante desse novo momento? Diante de um rei mau que não deixou filhos, mas deixou um irmão. O grande profeta de Deus está indo embora. Israel parece que não está nem aí para isso. Como é que fica o ministério deles? Qual vai ser a atitude desse discípulo? O que significa começar um ministério assim, num tempo assim? O que significa estar diante de uma situação tão tensa, tão difícil? O que significa assumir a dianteira da palavra de Deus numa circunstância dessa? No que Eliseu vai ser examinado? A gente pode organizar essa narrativa aqui dizendo que ele vai ser examinado em 3 coisas: na sua persistência, na sua proteção e na sua pretensão. Eliseu vai ser examinado aqui na persistência, em continuar fiel até o fim. Ele vai ser examinado naquilo que ele encontra a sua proteção, a sua segurança, e ele, por fim, será examinado naquilo que ele pretende, nos seus desejos, aquilo que ele almeja. Aquilo que havia começado, o chamado de Eliseu, que havia começado de maneira abrupta, singela e sacrificial, agora vai ser examinado, pesado, provado, avaliado nas suas pretensões, nas suas proteções e na sua perseverança. Claramente uma lição para todos nós que também temos um chamado sobre nós. Agora, se convenhamos, se eu e você, nós somos avaliados nas nossas pretensões, nas nossas proteções ou nas nossas persistências, principalmente nas nossas persistências, a gente sabe que a gente vai ser avaliado e vai ser reprovado com louvor. É ou não é? Parabéns, reprovado com louvor.
Porque a gente sabe que a gente não persiste, a não ser no pecado, a gente sabe que a gente não só confia no Senhor como nossa proteção, e a gente sabe que muitas vezes nossos bons motivos estão misturados com maus motivos e pretensões ruins. É por isso que a gente não pode fazer uma leitura moralista desse texto. É por isso que a gente não pode simplesmente olhar para o texto e dizer assim, vamos ver como que Eliseu respondeu esse momento difícil, e agora você responde os momentos difíceis da sua vida também. Não pode ser assim. O Senhor Jesus, um dia ele estava caminhando com os discípulos, depois de ressurreto, num caminho para uma cidade chamada Emaús, e diz a palavra de Deus lá em Lucas 24, que ele começou de Moisés e foi falando sobre o Redentor por todo o Antigo Testamento. Isso precisa ser uma chave, isso precisa ser um hábito nosso também, da gente pegar um texto e começar a tentar achar as relações dele com o Antigo Testamento. Aqui é um texto do Antigo com o Antigo Testamento. E claro que eu vou levar vocês também para o Novo Testamento. Até porque, claramente, o autor do Livro dos Reis, ele montou uma estrutura da narrativa idêntica à estrutura de sucessão de Moisés e Josué. A mesma coisa que aconteceu ali, eles cruzaram o Jordão, não cruzaram o Jordão, estavam de frente à terra prometida, Moisés havia fracassado, não passaria para lá, a primeira geração pereceu no deserto, então chegou a vez de Josué assumir a dianteira, cruzar o Jordão e ocupar a terra. Igualzinho aqui, Elias vai ficar aqui, Eliseu agora vai reconquistar a terra por meio da palavra de Deus. Tem uma geração inteira que pereceu, tem um outro rei que é semelhante a um faraó, um adorador de falsos deuses, é a mesma estrutura. A gente pode lembrar de outros tipos também no Antigo Testamento, lembra de Ruth? Quando Ruth vira para Noemi e fala assim, não vou te abandonar, não, de maneira nenhuma vou te deixar aqui e vou embora sem você. Só que acima de tudo, a gente tem que lembrar do Senhor Jesus. É óbvio que como que essas expectativas aqui que estão sobre Eliseu se cumprem de maneira perfeita em Jesus, que foi persistente até o fim, e um fim cruel na cruz, que encontrou somente no Senhor a sua proteção, nem mesmo no final do seu ministério, quando Pedro, cortando orelhas de guardas, ele manda guardar a sua faca, que não era aquele tipo de proteção que ele buscava. E as pretensões de Cristo em fazer tudo aquilo eram as melhores. Em Cristo Jesus, nós vemos tudo isso, tudo aquilo que era esperado e foi antecipado em Elias, a gente vê de maneira paradigmática, inclusive sua ascensão aos céus, em Atos, no capítulo 1. Não é sem motivo que o Messias, mesmo no Antigo Testamento, ele era aguardado à semelhança de Elias. Há um texto no profeta Malaquias, no capítulo 4, a gente pensa que Malaquias 4 é só para dízimo, mas lá no versículo 4, diz o seguinte, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para que todo Israel, a saber os estatutos e os juízos, e eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A expectativa do Messias, do Redentor, era a semelhança do ministério de Elias. Aqui a gente tem um novo Elias, muito maior e muito melhor. Não só um novo Elias em Eliseu, mas em Cristo Jesus. A gente aprende muito aqui nesse exame do ministério de Eliseu, também com Cristo Jesus. Então agora, tendo isso em mente, volte seus olhos para o texto e vamos ver como é que é examinado aqui, em primeiro lugar, a sua persistência. Isso está nos dois primeiros versículos. A gente já leu, não precisa ler de novo. Tem duas coisas desses dois versículos aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Duas dinâmicas que não são sem importância ou sem propósito. A primeira delas, vocês se lembram da semana passada que eu falei que o texto do capítulo 1 ele tem um sobe e desce. Vocês lembram disso? Subiu, caiu. Subiu para a cama, não vai descer. É um sobe e desce. Aí Elias subiu no monte. Chega o guarda e fala, desce. Não tem um sobe e desce lá? No hebraico, a palavra fica repetindo toda hora. Às vezes, as nossas traduções em português, para não ficar chato, cansativo, os tradutores colocam de uma maneira mais suave. Mas eu fiz questão de colocar para vocês aqui como que, quando o Senhor, versículo 1, estava para fazer subir Elias, fazer subir, a palavra sobe,
porque não tem essa divisão de capítulos na Bíblia hebraica. Então, ele continua, sobe e desce. Aí eles vão descer. Saiu com Eliseu e eles vão descer até Betel. Viu? Então, antes dele subir, ele desce. Essa direção é importante para nós. Agora tem uma outra direção que ainda é mais importante, que é a direção geográfica. A geografia aqui, ela dita a direção do texto. Veja que eles estavam em Gilgal, foram para Betel, depois para Jericó, depois para o Jordão. Você sabe que direção é essa? É a direção contrária da ocupação da terra. Eles não saíram do Egito, cruzaram o Jordão, a primeira batalha foi em Jericó, depois a segunda foi em Betel, então Gilgal e aí a Samaria. O que está acontecendo aqui? Eles estão desocupando a terra. Olha que coisa forte. Eles estão desocupando a terra. A palavra de Deus está sendo retirada e propositadamente, antes de ele subir, Deus vai fazê-lo descer, passando por cada um desses momentos. Se o Monte Carmelo, se a Samaria for o ápice do ministério dele, agora eles vão voltar. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. E aí depois, isso aqui é um spoiler, tá? Isso aqui é a hora da propaganda. Quando tinha, né? Ninguém nem sabe o que é isso. O Benjamin pede para ver propaganda do Mercado Livre. Pula, né? Não tira propaganda. Nessa hora da propaganda, que mostra como é que vai ser na semana que vem, é que da mesma maneira que eles fizeram esse caminho contrário, depois Eliseu, depois de assumir o lugar de Elias, o que ele faz? Jordão, Jericó, Betel, Gilgal. Ele reocupa a terra. Guarda essa informação aí junto com uma palavra dos nossos patrocinadores. Cada cidade dessa era memorável para o povo de Deus. O Jordão foi onde feriram e passaram a pés enxutos. Lá no Mar Vermelho, agora Eliseu e Elias vai ferir, eles vão passar a pés enxutos, eles vão cruzar o Jordão. Jericó foi a primeira batalha que eles não precisaram desembainhar uma espada. Eles gritaram e as muralhas caíram. Betel já era uma cidade importante antes da ocupação da terra, porque foi lá que Jacó encontrou com o anjo, lutou com ele. Cada uma dessas cidades é importante para a história da redenção. O autor está querendo nos mostrar aqui sobre o passado. Agora, além desses detalhes, por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com persistência? Eu já vou chegar. Além desses detalhes, o autor começa no versículo 1 dizendo que Deus o faria subir numa tempestade. Algumas traduções colocam redemoinho, mas a palavra é tempestade. Que, inclusive, a primeira vez que essa palavra aparece aqui é aqui, e depois ela vai aparecer muitas vezes nos Salmos. Sabe por quê? Sabe quem que era o príncipe das nuvens e da tempestade? Baal. Novamente, o historiador dos reis está confrontando os ouvintes da época para ver se Eliseu vai ser persistente, se Eliseu não vai querer ficar em alguma dessas cidades memoráveis, se Eliseu não vai de novo cotejar entre Yahvé ou Baal. E quando Eliseu responde, como é que ele responde? Tão certo como vive o Senhor. Vocês já ouviram essa frase, não já ouviram não? Quando Elias, lá no capítulo 17, 18, diz, tão certo como vive o Senhor, não vai chover. Se vocês acham que Baal está vivo, vocês vão ver, não vai chover, que era o sinal da religião do Antigo Oriente Próximo, de fertilidade. Quando começava a chover, o Deus estava vivo por causa da fertilidade, parava de chover, ele estava morto. Tão certo como vive o Senhor, não choverá, segundo a minha palavra. O que Eliseu responde aqui? Tão certo como o Senhor vive, e você também, eu não vou te abandonar. O autor do livro dos reis, ele está nos mostrando como que o ministério de Eliseu está sendo examinado na sua persistência. Como Eliseu, sabendo que Deus vai levar Elias, ele é provado várias vezes. O hebraico não tem ênfase como nós, superlativos, santíssimo, não tem isso na língua hebraica. É por isso que tem lá santo, santo, santo. Repetição em hebraico é ênfase. Isso aqui não é um texto pobre. Nas redações hoje em dia isso aqui seria um texto pobre, né? Porque repetir a mesma frase não tem mudança nenhuma. Não é pobreza, é ênfase. Fica aqui nessa cidade, não, tão certo como vive o Senhor e você, eu não te abandonarei. Fica aqui nessa cidade, não, tão certo como vive o Senhor, eu não vou te abandonar. Ele está sendo provado, para ver se ele é persistente, até o fim. Vocês vão ver até a hora final ele está sendo provado, para ver a sua persistência.
Você tem certeza? Eu vou ser levado aos céus numa tempestade. Você não conhece essa história, não? Será que não é Baal que vai aparecer como o Senhor da tempestade? Não, você tem certeza que sou eu? Ele está provando a fidelidade dele, as imagens evocadas a Baal. Eliseu foi provado exatamente na sua persistência até o fim. Como o Senhor Jesus, também até o fim, com seus discípulos, querendo orar, ali no Getsêmani, provando, sendo provado, e manteve-se fiel até o fim. A pergunta que eu faço para nós é, e quanto a nós? A mim e a você? Nós temos sido persistentes? Nós temos persistido em não abandonar a palavra de Deus? Numa época em que todos sabiam que ela estava indo embora, numa época em que todos sabiam que o profeta, o grande anunciador da palavra de Deus, estava sendo levado, a gente persiste em não abandoná-lo. A gente persiste em manter-se agarrado a ele. A gente persiste a não ceder ao imaginário pagão nas nossas cidades dos homens. Nós temos sido persistentes ou ora a gente cede? Ora a gente abandona a palavra de Deus e ouve outras palavras? A gente tem sido persistente em não ficar agarrado ao passado, à memória dos grandes lugares, outrora, que Deus falou. E a gente sabe que Deus pode fazer alguma coisa hoje, independentemente das pessoas que Ele usou, dos lugares onde estava. Hoje a gente fica pensando igual os meninos aqui. Ah, não, se meu pai estivesse aqui. Ah, não, se eu estivesse lá com Jesus. Ah, não, se eu estivesse andando em Jerusalém. A gente fica agarrado a Betel, a Gilgal, a Jericó. A nossa persistência, ela evidencia o quê? Isso na espiritualidade reformada tem uma diferença muito sutil, mas muito importante. Nós não achamos que uma pessoa, porque persiste, vai ser salva. Isso seria uma relação de causa e efeito. Nós entendemos que a persistência de alguém evidencia a sua salvação. É porque ela foi salva, ela persiste. Essa é a teologia de Hebreus. Essa é a teologia da carta aos Hebreus, que a evidência de que eles não estavam caminhando a passos largos rumo à apostasia é que eles permaneciam fiéis. Então, a falta de persistência não é um problema assim, hoje eu erro aqui, mas amanhã eu dou um jeito, então, eu falhei de novo. Não, é assim, quem não persiste dá sinais de que apenas provou da palavra de Deus, dos dons, da comunhão, mas nunca foi nascido de novo. Tão simples assim. Por isso que todo chamado será examinado, será provado na sua persistência. Tiago, escrevendo logo no comecinho da sua carta, falando da beleza, da tribulação, da provação nas nossas vidas, ele diz, e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e que não lança o rosto, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, nunca duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma parte à outra. Não pense que um homem que receberá de alguma coisa do Senhor, porque o homem de ânimo dobre é inconsistente em todos os seus caminhos. A palavra que ele usa aqui, ânimo dobre, é literalmente duas almas, duas personalidades, dois egos. A falta de persistência é uma rachadura fundamental na nossa personalidade, que nos faz ficar cotejando. Essa foi a crise de Elias com Jezabel, Acabe e todo o povo de Israel. Ou vocês adorem a Baal, gritem a ele, sacrifiquem a ele, ou ao Senhor. Cada vocação aqui na cidade de Deus, na igreja do Deus vivo, vai ser provada nesse aspecto. Essa é a primeira lição. A segunda é que o chamado de Eliseu foi provado na sua proteção. Vamos ler a partir do versículo 3 agora, que a gente vai até o 8. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu Senhor, que está sobre sua cabeça? E ele respondeu, sim, eu também sei, calem-se. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, por favor, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o abandonarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre que está sobre sua cabeça?
E ele respondeu, sim, eu também já sei, calem-se. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu, fique aqui, por favor, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o abandonarei. E assim os dois foram juntos. E 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou, bateu ele nas águas, os quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram a pés secos. Veja que interessante. Primeiro é interessante ver que tinham outros profetas em Israel, em cada uma das cidades onde eles passaram. Se você se lembrar, Elias, no auge da sua crise, ele vai dizer que ele era o único profeta ali, e Deus falou assim, olha, não se ache, porque tem outros 7.000 que não se prostraram a Baal, não beijaram Baal ainda. Havia outros profetas ali, haviam discípulos dos profetas, como eu disse para vocês, filhos. E guarde isso porque isso vai ser importante daqui a pouco. Isso já era uma surpresa, porque mostra que de alguma maneira o profetismo estava sendo renovado em Israel. A gente ainda vai precisar de um tempo, eu peço até a semana que vem, o próximo episódio, para a gente saber a qualidade desses discípulos dos profetas. Mas uma coisa é certa, é que todas as vezes que reis e crônicas usam profetas no plural, é sempre para falar mal. É sempre gente que é falso profeta. É sempre gente que anuncia más notícias. E aqui eles não fogem dessa regra. Vejam, quando eles chegam na cidade, os profetas que habitavam ali correm até eles para dizer o quê? Uma coisa muito boa. Você está sabendo que o seu mestre está indo embora? Vejam o seu mestre aqui. Fazem questão de mostrar. Elias não é nosso mestre. Seu mestre. O seu Senhor. Você está sabendo que ele está indo embora? Aqui, alguns textos dão a entender, na tradução, talvez vocês tenham visto alguma diferença, de que dá a entender que Deus hoje vai levar o seu mestre sobre a sua cabeça, não é? Fica parecendo que ele está falando em questões assim, da posição, que ele vai para cima. Só que não é isso que ele está falando. Literalmente, é como eu coloquei aqui, o mestre que está sobre você, a sua cabeça, seu líder. Sabe o que eles estão falando? Eles estão chegando assim, ó, a sua proteção está indo embora. O seu mestre vai embora hoje. Você está sabendo disso? Você está sabendo que a sua proteção está indo embora, sua autoridade, o seu mestre, seu guru, seu discipulador, seu líder, está indo embora. Você está sabendo disso? Olha o clima. Olha que recepção maravilhosa que eles tiveram quando chegaram ali. Em todas as cidades. Todo mundo sabia que Elias estava indo embora. Só que aí, o que Eliseu responde para eles? Primeiro ele fala, eu sei, todo mundo sabe, eu também sei, não é uma surpresa para mim, ele não escondeu nada de mim. O Senhor não esconde nada de mim, nem de seus profetas. Não venham achar que vocês estão me contando uma novidade, porque o Senhor não esconde nada de nós. E aí depois ele sutilmente fala o quê? Ele oferece um salgadinho para eles. Toma um cala-boquitos e não fale comigo. Desculpa. É isso que ele fala 3 vezes. Cale-se. Tem umas bíblias aí que colocam assim, fiquem em silêncio. Não. Cale-se. Cale-se. Você me deixa louco? Ele silencia essas vozes. Ele só tem ouvidos para quem? Elias. Ele não quer saber para onde Elias vai. Ele não quer saber o que vai acontecer. Elias falou, Deus me disse para ir para lá. Bora. Não, fica aqui. Nunca. Ah, mas você está sabendo que eu estou nem aí. Ele tem ouvidos para quem? Aqui ele dá ouvidos. Senhor, a sua palavra, perseverando. Só que claramente o que está indo embora é a sua proteção. E ele vai ser examinado nisso. Porque ele poderia ter dado ouvidos a esses outros discípulos. Ele poderia ter pensado, nossa, eu podia ficar aqui, né? Tem uma casa, tem um seminário aqui na cidade, uma casa de profetas, tem uma universidade aqui, uma igreja, olha que beleza, eu vou ficar aqui. Elias, faz o seguinte, você está indo mesmo, né? Vai na paz. Deus te abençoe. Ele está sendo examinado no quê? Na sua segurança. O que o autor está ensinando para a gente aqui é que toda a vocação da cidade de Deus vai ser pesada e examinada na sua segurança. Os discípulos de cada uma das cidades, era estranho ter discípulos ali, primeiro em Jericó, que era nem para Jericó existir, e Jericó não tinha sido não só reconstruída, mas tinha vários discípulos de profetas ali. Tinha profeta em Betel, que desde
de Josafá é um lugar onde a idolatria assentou-se ali. Tinha casa de discípulo pertinho do Jordão. É estranho. Não é um bom sinal isso, não. E veja como que esses discípulos dos profetas falam, olha, o seu mestre está indo embora. E eles não estão nem aí. Já parou para pensar nisso? Depois de tudo que aconteceu, depois de como Deus usou Elias, eles não estão nem aí para Elias ir embora. Seu mestre está indo embora. E Eliseu está sendo provado. Por que você não fica lá? Por que você não procura segurança ali? Eles não estão percebendo que o que está indo embora é toda a segurança deles. Que o que está indo embora é toda a proteção de Israel. Que quando a palavra de Deus está sendo retirada, é juízo de Deus. O autor da epístola, ele vai lembrar um episódio semelhante, que é o episódio de quando Moisés fica ali no deserto, e a primeira geração inteira morre ali. Lá no capítulo 3, o autor aos Hebreus vai dizer assim, olha, hoje, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês. Porque os pais de vocês, ele liga a igreja, que ele está escrevendo na carta aos Hebreus, a eles, fala assim, olha, os pais de vocês, a família de vocês, a igreja do Antigo Testamento, eles pereceram no deserto, porque eles ouviram e tiveram o coração duro. De novo, você não colocar corretamente a sua confiança no lugar certo, não é uma coisa assim, eu confio em Jesus e confio em outras coisas, não. Você vai perecer. Esses discípulos aqui não tinham nem ideia disso. E estava sendo pesado aqui justamente em quem Eliseu confiava. Deixar de dar ouvidos à palavra de Deus era caminhar a passos largos à apostasia. E a minha pergunta para nós de novo é a seguinte, e quanto a nós? O que nos dá segurança no exame da nossa vocação? Onde está a nossa proteção? Talvez você não tenha consciência disso, eu vou te ajudar a pensar. Sabe aquilo que te tira do sério? Sabe aquilo que você está indo bem, você está dando uma semana bem, aí de repente seu celular toca, de repente acontece alguma coisa em sua casa, você vê alguma coisa ali, sua conta bancária, seu chefe te liga, e aí você já começa a ficar desorientado, você já começa a falar sozinho, andar para um lado para o outro. Porque aquilo que você estava se alicerçando parece que momentaneamente foi tirado de você. Isso pode envolver seu cônjuge, pode envolver seus filhos, sua conta bancária, seu emprego, seus investimentos, sua igreja. No exame da vocação de cada cidadão da cidade de Deus, num tempo tenso, em que a palavra de Deus está sendo de fato retirada do meio da cidade dos homens, em que ninguém parece se importar com isso, cidadãos da cidade de Deus estão sendo examinados, provados na sua segurança. O que te tira do sério? O que te deixa desesperado? Eu sei o que me deixa desesperado. Minha mulher sabe. Você sabe. Aquilo que você olha assim e fala, Deus do céu, como eu ainda sou dependente disso, como eu sou ainda dependente dessa aprovação dessa pessoa, como eu ainda sou dependente dessa segurança, como eu ainda sou dependente desses números, como eu ainda sou dependente dessas relações. Quando deveríamos estar mandando cálice, cálice, cálice. Eu quero só ouvir o que Elias tem a dizer. Eu quero só ouvir o que Deus tem para falar por meio do seu profeta. A minha segurança está onde ele estiver. Se ele cruzar o Jordão, se ele desocupar a terra, eu vou junto. Em terceiro e último lugar, o chamado vai ser examinado não só na sua perseverança, na sua proteção, mas também na sua pretensão. Veja como é que termina esse texto, versículo 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga, o que você quer que eu te faça? Antes que seja levado de ti. E Eliseu disse, eu quero receber por herança uma porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu, duro é o seu pedido, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, o carro de guerra de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. Olha que cena, olha como é que termina, gente, isso. Meu Deus. Nem a Record. Suas melhores pretensões. A travessia tinha sido completa. Eles estavam do outro lado do Jordão. Eles estavam na Transjordânia. Eles já tinham desocupado a terra. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Você viram que alguns discípulos, assim, muito confortáveis, muito tranquilos lá onde estavam, seguros, achando que a proteção deles estava do lado de cá, viram à distância os dois. Eles não querem saber onde você vai, eu vou, e vai trocando ideia enquanto caminhavam, conversavam. Passou. Quando passou, fechou a água, eles ficaram, com essa cena, ficaram do lado de lá, o povo de Deus passou para o lado de cá, Moisés, povo de Deus. Aí Elias olha bem assim para Eliseu, depois que ele já tinha sido aprovado nas provações, aí ele faz uma última aprovação. É um último exame das pretensões dele, do que estava no coração dele. Então, assim, você vai me pedir o que você quiser agora. Eu não estava preparado. Se Elias faz um negócio desse, olha para mim e fala, deixa ele comigo, eu desmaio. A última aprovação aqui é de ordem pessoal, das motivações dele, os desejos do coração de Eliseu. Me pede o que você quiser. Eles estavam sozinhos, não tinha ninguém olhando, eles já estavam longe de Israel, eles estavam longe da Samaria, eles estavam longe de Jezabel, do cunhado de Jezabel, estavam longe dos outros discípulos dos profetas. Eliseu podia virar assim para Elias e falar assim, já que você me perguntou, deixa eu ficar aqui, não quero voltar não. Tá bom demais aqui, eu entendi o que Deus fez, ele desocupou a terra, deixa esse povo para lá, eles não estão nem aí mesmo, eu fico aqui, bom aqui, eu vou ficar aqui. Posso ficar aqui? Me deixa um dinheiro, um corvo para trazer comida, igual fez com você. Eu quero ficar aqui longe da Jezabel, longe do serviço. Veja, tem um detalhe aqui no texto, Elias fala assim, me peça antes de eu partir, porque depois que eu partir não vai ter intercessão. Acaba agora. A hora é agora. Não vou mais ser o seu mediador. Não vou ser mais a pessoa que vai ser a autoridade sobre você. Sua proteção está acabando. Pede. Quero ver onde está seu coração. E aí o que ele pede? Eu quero a herança em dobro do seu espírito. Elias fala assim, pediu errado. Duro demais esse seu pedido. Veja, antes de falar por que é duro, primeiro essa expressão porção dobrada, ela aparece lá em Deuteronômio 21, quando está falando de uma disputa entre filhos. Se uma pessoa tinha um filho de um outro casamento, e ele era mais velho, e aí chegava a hora da herança, ele ia dar para o outro filho, ele falou assim, você tem que dar a porção dobrada, usa a mesma expressão, para o primeiro filho. Primogênito recebe a porção dobrada. O que Eliseu está falando para Elias aqui? Esses outros filhos dos profetas, lembra que eu falei de filhos, que é uma palavra importante? Esses outros filhos dos profetas aqui são filhos bastardos. Eles não estão nem aí de você ir embora. Eles não estão nem aí com a palavra de Deus. Eles não se preocupam com Israel. Eu quero o dobro, porque eu sou filho legítimo. Eu quero o dobro do seu ministério. Eu quero herdar diretamente o seu ministério em porção dobrada. O fato dele querer essa porção dobrada já, em parte, é um reconhecimento de que ele precisava de muito, muito mais do que Elias tinha para poder realizar o que Elias realizou. Há um reconhecimento, uma humildade dele aqui. Agora, por que é duro? Por que quando Elias olhou assim para ele e falou assim, meu Deus, ele não sabe o que ele está pedindo? Porque não vinha só o poder de Elias. Não ia vir só a quantidade de milagres. Inclusive, ele vai fazer exatamente um número dobrado de milagres do que Elias nas narrativas. Não vinham só os milagres, não vinham só as palavras de Deus. Ia vir o dobro de oposição também. Ia vir o dobro de desafio. A gente não está indo para uma decadência, nós não estamos indo para um tempo pior. Ele não vai poder ficar lá, ele vai ter que voltar, ele vai ter que reconquistar a terra. Lembra? Ele vai Jordão, Jericó, Betel, Gilgal, Samaria. Vai passar por tudo de novo, com muito mais oposição. É menino gritando que ele é calvo. Nem o penteado, ninguém nunca tinha falado penteado de Elias. Agora do Eliseu, coitado, até isso. Vocês estão rindo?
Duríssimo o pedido dele, porque viria o dobro de oposição, o dobro de antagonismo, até caminhar para o exílio. Um ministério sendo chamado para um lugar muito pior. E ele teve uma premiere disso, quando ele vê finalmente a carruagem de fogo chegando. E veja, se você aprendeu isso na escola dominical, de quando você era criança, aprendeu errado. Elias não foi embora na carruagem de fogo, ele foi embora num redemoinho. A carruagem de fogo foi só para trazer pompa. Foi só para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Ele grita, Eliseu grita, meu pai, meu pai. O carro de Israel. Não são os carros de Israel, o carro de Israel. E ele não está falando do carro de fogo, está falando de Elias. O carro de Israel, o tanque de guerra de Israel e os seus cavaleiros estão indo embora. Eu estou sozinho agora, num ministério muito pior. Ele vai gritar a mesma coisa lá no capítulo 13, no versículo 14, se eu não me engano, ou 15. A mesma coisa, o carro de Israel e os seus cavaleiros. Ele pediu porção dobrada. E ele ia ter agora que servir Israel em dobro. Faz todo sentido, porque vocês lembram como é que tudo isso aqui começou? Por que Eliseu foi chamado? Porque Elias virou e falou assim, olha, eu não dou conta mais, o que eu tinha para fazer eu fiz com Acabe, ele não se converteu, pode me matar. Eu disse, não vou te matar não, você vai ungir uma pessoa que vai ficar no seu lugar. E ele vai ter o dobro de trabalho. O autor do livro dos reis está mostrando para nós que toda vocação, a minha e a sua, no reino de Deus, ela vai ser pesada na nossa persistência, ela vai ser pesada na nossa proteção e ela vai ser pesada também nas nossas pretensões. Quando a gente puder pedir e a gente não ser tentado a fazer um pedido que Eliseu podia ter feito, falou assim, não, vou ficar aqui, longe do problema, longe da dificuldade, longe do trabalho. A gente vai ser provado e examinado também na nossa perseverança, nas nossas pretensões. A gente quer isso, faça, olhe para você, o que a gente mais deseja em tempos assim que não são os melhores, em tempos difíceis, em que nosso cabeça foi embora, em que há um governo terrível, estou falando de Elias e Eliseu, um governo terrível, economicamente, politicamente, religiosamente, é o pior momento. A gente ia pedir para assim, eu quero trabalhar o dobro, eu quero uma porção dupla do seu espírito para voltar, refazer o caminho da conquista e não deixar o povo de Deus sem palavra de Deus. Lembra de como eu comecei com vocês, crianças? Quando a gente está pensando assim, Deus vai usar meu pai, minha mãe. Se meu irmão estivesse aqui, ele dava um corre nessa pessoa. Eliseu não pensa isso. Nossa, se Elias estivesse aqui, ele ia fazer alguma coisa com Jezabel. Eu vou lá. Eu quero o Espírito de Deus que estava sobre você, em dobro. E a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Como que Deus, a despeito de Elias, usa quem Ele quiser e tudo que Elias fez, Eliseu vai fazer. Todo o poder que estava sobre Elias vai estar sobre Eliseu. Muito mais a mim e a você, quando Cristo assunta aos céus, vira para os discípulos, por meio de um anjo, diz, o que vocês estão olhando aqui? Não tem mais nada para olhar para cá, agora é ir na Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra, pregando, servindo. A gente precisa examinar a nossa vocação, examinar a nossa persistência, nossa segurança, mas acima de tudo as nossas pretensões. O que a gente quer? Onde a gente deseja estar? A gente quer conforto, quer segurança, quer tranquilidade, quer fugir de problema, não quer trabalhar em dobro. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor não está preso a nenhum homem, nem mulher, a nenhum ministro, a nenhum esquema ou forma para poder falar conosco e fazer com que o Teu reino esteja entre nós, e nós Te louvamos por isso. O Senhor não é servido por mãos humanas, não habita em templos construídos por mãos humanas.
Nós te louvamos na beleza da sua santidade, na sua grandeza e imensidão. E nós te pedimos perdão, Deus, quando nós nos esquecemos disso e ficamos muito presos em falsas seguranças. Não temos coragem de calar todas as vozes contrárias à sua palavra. Perdoa-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus, a examinarmos esse nosso chamado, as nossas pretensões, as nossas proteções, para que seu nome seja glorificado, para que ninguém possa dizer não há Deus em Goiânia, não há Deus nessa casa, para que seja consultado. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis. Esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.